Olá, bem-vindo de volta você, curioso para saber um pouco mais da lore do futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje eu tenho uma pergunta. Você sabe o que significa lamentar? Lamentar é luto, lamentar é arrependimento, lamentar é não se esquecer, é se lembrar do sacrifício daqueles que vieram antes de nós e por eles nós apenas podemos fazer o nosso melhor até a morte. E é isso que explica a honra, a lealdade e a perseverança dos lamentadores. Bem, esse vai ser o último dos capítulos de Super Soldados aqui, da 21ª fundação, da Fundação Amaldiçoada. Mas antes de continuar, eu vou ter que fazer um aviso. Cuidado, cidadão imperial, a história dos lamentadores é uma tragédia. Claro, eu vou tirar sarro, é óbvio que eu vou tirar sarro, mas é triste pra caramba e pode levar uma lágrima no rosto de um homem, mas mesmo segura sua lágrima de masculinidade, eu vou tentar levar a história de sofrimento e falha uma seguida da outra, tentar com uma leveza pra te não virar um lamentador. Mas saiba que todos os eventos que aconteceram com eles acabaram afetando um pouco o psicológico deles por alguma razão, e eles meio que têm uma personalidade extremamente triste para baixo, e eles estão sempre chorando e meio que assim numa depressão leve. Mas tu vai entender melhor conforme a história deles vai acontecendo no passar das centenas de anos da existência desse capítulo. Bem, inicialmente, os Lamentadores, então, foram criados junto com os outros capítulos da 21ª Fundação e, diferente de muitos outros, eles pareciam ter sido um sucesso completo. Lembrem-se que alguém teve a brilhante ideia de mexer na semente genética, no trabalho, na obra-prima do Imperador e tentar corrigir os erros, os defeitos da semente genética que eles estavam utilizando para criar os capítulos. E no caso, os Lamentadores são filhos de sanguíneos, descendentes dos Anjos de Sangue, um sucessor dos Anjos de Sangue. E como você já deve saber, se tu tá no canal até que já deve saber pelo menos isso, os Anjos de Sangue têm um pequeno defeito que vulgarmente é chamado vampirismo espacial, e do nada eles ficam loucos com uma sede de sangue, ou pior, uma raiva que escurece a visão deles. Eles começam a se ver como se fossem os sanguíneos e cheio de Horus por todas as direções, e aí eles são os sanguíneos duelando com Horus, e eles vão matando tudo que se mexe. Então essas duas doenças são inerentes da semente genética deles e ficaram piores depois da perda do grande Primarca Sanguíneos. Momento pra chorar agora, porque Sanguíneos não podia ter acontecido com um homem melhor. Mas tudo bem. Infelizmente, Sanguíneos não está mais entre nós. E, no caso, os Lamentadores foram criados com essa semente genética. Porém, como foi feita uma modificação, eles vieram perfeitos. Não pode ser. Sim. Não tá me dizendo que não cresce tipo um chifre, umas garras de osso neles? Não. Eles pegam fogo assim do nada? Não.
eles são extremamente tendenciosos a entrar pro caos, assim, e tem aquela coisa horrível, aquele negócio de pensamento livre. Não também, nada disso. Os Lamentadores aparentemente são ótimos e exemplares super soldados, incrivelmente leais, fisicamente perfeitos, e os defeitos genéticos que aconteceram com os seus irmãos, os outros anjos de sangue e os sucessores deles, não acontecem neles. Eles não sofrem da sede vermelha nem da raiva negra, e isso deixa eles o que o sanguíneo sempre quis fazer: curar o defeito nos seus filhos. Os Lamentadores são a chave para isso. Nossa, que ótimo! Que sorte, né? Pois é, que sorte, né? Bem, os Lamentadores, eles sofrem, na verdade, de uma coisa mais sutil, uma coisa mais, como eu vou te explicar? Na verdade, não tem nem explicação, é algo assim surreal. Eles sofrem de um maldito azar. É como se o universo estivesse tentando a cada passo eliminar eles da existência, como se eles fossem um erro, uma falha, e que eles têm que sumir. E parece que tudo que podia dar errado, dá errado com eles. Desde coisas pequenas, como um mau funcionamento na tua bota, que é uma bota magnética que gruda no ferro de uma nave durante uma missão espacial, e aí sem aquela conexão magnética o soldado voa pro espaço e vai ficar para sempre ali voando no espaço até ele morrer de inanição. Ou uma nave que iria levar eles para um planeta, uma Thunderhawk, simplesmente tem uma falha no combustível, o combustível vaza e de repente explode a nave no meio do ar, matando todos os que estavam dentro. Ou uma arma emperra, ela funcionou até agora, ela não deu um defeito. No momento que tu tá enfrentando um War Boss dos Orcs e tu precisava atirar, tu bota a arma bem no meio da testa dele, atira e a arma não funciona. Pois é, tudo isso e mais um pouco acontece com os nossos Lamentadores. Inicialmente parecia uma coisa do acaso, uma coisa completamente banal. Um míssil explodiu dentro da arma. Uma espada motosserra emperrou numa armadura de um orc que era uma camadinha fina de alumínio, que não deveria resistir a nada, mas de algum jeito travou a espada motosserra e a espada explodiu na mão do super soldado. Eles tinham toda a inteligência da posição do inimigo, chegaram lá, o inimigo conseguiu fazer uma emboscada nele de algum jeito, então tudo que podia dar errado parecia que estava dando errado, mas graças à sua fisiologia super-humana e sua enorme resistência, independente de defeitos, falhas ou imprevistos, eles conseguiam enfrentar o inimigo e saírem vivos do outro lado. Claro, não todos, geralmente eles tinham uma taxa de mortalidade um pouquinho mais alta, que o esperado por causa dessas falhas e defeitos que aconteciam nos equipamentos, mas aparentemente eles eram extremamente leais e, comparado a outros da 21ª Fundação, eles eram perfeitos, e eles ainda, a sorte de ter curado a falha deles ainda era superior a esses defeitos. Até agora dava para ir levando. Então a Inquisição ficou com o olho bem aberto com eles, mas não decidiu exterminar, porque eles mostraram ser extremamente leais. Quando aconteceu a Grande Guerra Civil da Era da Apostasia, Age of Apostasy, eles decidiram atuar em locais onde o Império não tinha agora condições e soldados suficientes para defender.
eles lutaram pelos mundos mais afastados do Império, contra heréticos, contra alienígenas, contra mutantes, contra qualquer criatura que ameaçasse a população civil, e eles salvaram incontáveis bilhões de pessoas em mundos que eles não conseguem nem se lembrar de quantos, porque eles ajudaram e protegeram as pessoas aonde o império que estava envolvido naquela guerra civil agora não tinha recursos para ajudar. Então eles não se meteram na política imperial, do contrário de alguns outros capítulos de Super Soldados, por isso eles também não atraíram muitos olhos da Inquisição. Mas eles não ficaram sem fazer nada, eles continuaram ajudando e protegendo os interesses do Império aonde eles conseguiam. E eles conseguiam fazer isso de um jeito muito efetivo, e essa efetividade deles também deixou eles imunes a ações da Inquisição para eliminar os capítulos da 21ª Fundação como a heresia que eles são. Os Lamentadores, graças ao peso de suas ações honradas, graças ao apoio de várias populações e pessoas que defendiam eles, que falavam que eles realmente eram muito bons, que eles foram os únicos que vieram para responder ao chamado. E porque, como eu disse, o Império não tinha condições de estar em todo, ainda não tem, de estar em todo tempo, a toda hora. E os Lamentadores, eles são uma Fleet-Based Chapter, que é o quê? É um capítulo baseado em uma frota, então eles vivem em naves e eles conseguem viajar rapidamente de um sistema para outro, atuando em locais onde a ameaça é mais crítica, lutando contra pequenas wargs, lutando contra insurreições caóticas, lutando contra invasões alienígenas, corsários do Zeldar e essas coisas horríveis. Então, até o momento, eles pareciam ser grandes defensores virtuosos do Império, e como eles assim demonstraram também essa melhora na falha, eles estavam no radar da Inquisição e de outros capítulos de Super Soldados, mas não tinha nada concreto, então eles escaparam da punição por enquanto. E parecia então que estava tudo bem, e do contrário dos outros capítulos da 21ª Fundação, enquanto eles viviam mais nos cantos mais afastados do Império, aquela reputação da Fundação amaldiçoada, que eles são um traidor esperando para aparecer, não aconteceu com eles por muitos e muitos anos. Até o momento que eles foram transferidos, porque o Império agora estava necessitando de forças próximas do Olho do Terror. O Olho do Terror é uma enorme tempestade permanente do imaterial que diminui muito o contato entre o outro lado e a nossa realidade. E essa região é da onde vem a maioria das forças caóticas e principalmente as Cruzadas Negras, que são enormes esforços do caos que eles se juntam para causar destruição e devastação no Império, geralmente a mando do Abaddon, o Abaddon a falha. Um dia eu tenho que falar sobre ele também. Mas no caso, os Lamentadores foram transferidos para ajudar na defesa de um planeta. E durante essa missão que eles foram para lá, não estava acontecendo nada, eles iriam apenas reforçar as defesas na região e eles iriam ser ajudados por um outro capítulo de Super Soldados, um capítulo pouco conhecido chamado Mortifactors. Os Mortifactors, eles são extremamente supersticiosos. E quando eles descobriram que os Lamentadores eram da 21ª Fundação, eles disseram não, eu não luto com eles, viraram as costas e foram embora. O que é estranho, porque os Mortifactors, eles são descendentes dos Ultramarines, eles são sucessores dos Ultramarines, então eles serem extremamente, no caso religiosos, supersticiosos,
É meio estranho, mas independente, os Lamentadores iriam lutar num planeta sozinho contra pequenas incursões caóticas, alguns corsários ou uma outra nave isolada. Não parecia nada muito perigoso. Eles foram para o planeta e começaram a treinar a PDF e preparar as defesas, como é o esperado. O nome do planeta se chamava Coryllian, lembrando que os Lamentadores são um capítulo baseado em frota, então eles vivem em espaçonaves, mas agora com esse planeta de Coryllian, eles ficaram fixos numa posição e eles prepararam as defesas do planeta e eles botaram em forma os soldados da PDF. Era um planeta colmeia que servia mais para produção industrial e tinha apenas um contingente de PDF, não assim regimentos da guarda oficial, então eles eram mais mal equipados e não tinham tanto treinamento. E agora que os Lamentadores chegaram no planeta de Coryllian, eles começaram então a treinar essa PDF e tentar levantar o nível deles para mais ou menos um nível parelho a soldados da guarda. Até então, tirando o fato de que os Mortifactors se recusaram a lutar com eles, não parecia dar nada errado. Eles estavam num planeta imperial e a região ali do Olho do Terror tinha sido reforçada por vários outros capítulos de forças imperiais, então parecia que nada podia dar errado, né? Pois é, Lamentadores, quando nada parece que vai dar errado, adivinha só, o universo manda um imenso dedo do meio para esse capítulo de super soldados azarados e eles não dão sorte. Era para ser uma missão relativamente de rotina e pelo tamanho do planeta e a população do planeta eram necessários 2.000 super soldados para defendê-lo. Porém, os Lamentadores estavam sozinhos, já que os Mortifactors se recusaram a lutar com eles, e o que poderia atacar um planeta colmeia com uma pressão grande o suficiente para 1.000 super soldados não conseguirem resistir? A motherfucking Nona Black Crusade. Eu acho que o termo mais correto para português seria a Cruzada das Trevas, porque agora o Abaddon veio para destruir vários e vários planetas, e o caos, nas raras ocasiões que eles trabalham juntos, eles têm uma quantidade de força absurda, além de amiguinhos do outro lado, criaturas demoníacas e aberrações, que eles jogam contra as defesas imperiais. E adivinha só, qual planeta que estava bem no caminho dessa nona Cruzada Negra, da Cruzada das Trevas, que estava vindo direto para os Lamentadores, no planeta de Coryllian. Qualquer capítulo que tivesse um pingo de sanidade iria entrar nas naves, tentar retirar o máximo de coisa do planeta possível e abandonar o planeta. Era impossível eles pararem as forças caóticas que, olha, o número dos soldados do caos aqui era infinitamente superior ao que tinha naquele planeta. Mas os Lamentadores são filhos de sanguíneos e abandonar o planeta era abandonar 9.000 almas, as torturas, a morte e a escravidão eterna na mão das forças do caos. Eles não poderiam viver com isso. O dever deles era proteger os inocentes, e aqui estavam inocentes que precisavam de proteção. Eles não vão a lugar nenhum, eles vão ficar aqui mesmo. Eles então, no pouco tempo que eles tiveram para se preparar, tentaram ao máximo otimizar as defesas do planeta, evacuar civis e pessoas indefesas e se preparar para o pior.
e a nona Black Crusade veio com tudo. Os Lamentadores botaram eles mesmos em risco para tentar salvar e proteger ao máximo a população daquele planeta colmeia, mas era inútil. Eles foram cercados, as naves deles, muitas foram destruídas na atmosfera e o planeta ficou completamente bloqueado. E as forças do caos invadiram e bombardearam as cidades colmeia, destruíram várias colunas de refugiados. Os Lamentadores tiveram que sair para tentar resgatar, perdendo vários soldados no caminho e tentando manter as pessoas vivas. Eles tentavam defender as partes mais externas das cidades colmeia, apenas para serem puxados cada vez mais profundo, enquanto os soldados da PDF morriam aos milhares. Todos os dias de batalha, as baixas nas forças aliadas eram maiores, e os Lamentadores permaneceram firmes, não se rendendo, não desistindo da luta, apesar dos seus números estarem baixando a cada dia que passava. Eles não pararam, lutando dia e noite contra as forças caóticas que não cessaram os contínuos ataques contra as cidades colmeia, e uma a uma elas foram caindo e sendo destruídas, e os Lamentadores tendo cada vez mais que reduzir o perímetro da defesa, até o momento que, depois de 6 malditas semanas de batalha, 6 semanas que pareciam uma eternidade, vendo aqueles que eles estavam lutando para proteger sendo exterminados pelas forças caóticas, com bombardeios espaciais, ataques surpresas, criaturas demoníacas que se materializavam do nada atrás das linhas aliadas, era realmente uma luta perdida. E acredito que alguns devem ter lamentado não ter feito a coisa mais sensata e se retirar, mas agora era tarde demais e todos eles demonstraram imenso valor e honra, lutando, fazendo posições finais em espiras altas das cidades colmeia, quando cultistas caóticos vinham de todas as direções. Quando acabava a munição, eles puxavam as espadas motosserras e avançavam nos cultistas, apenas para os soldados do caos, os super soldados caóticos, aparecerem e enfrentar eles num combate mano a mano, agora que eles estavam sem munição. E eles foram sendo derrubados e mortos um a um, mas as defesas continuaram o máximo possível. Acredita-se que essa defesa do planeta de Corellian realmente ajudou e muito a parar o momentum da nona Black Crusade, porque eles não conseguiam avançar até eles finalmente eliminar esse planeta, e as forças caóticas que ficaram aqui em outros locais teriam devastado muito mais. Então, graças ao sacrifício desse planeta, muitos outros foram salvos. E finalmente, depois de 6 malditas semanas de combate incessante, os White Scars e os Ultramarines, com uma frota combinada, conseguiram estourar o bloqueio, mandar reforços aqui pro chão e suprimentos, e conseguiram espantar as forças caóticas de órbita, e agora o planeta poderia ser reconquistado. Os Lamentadores, depois de lutar sozinhos contra uma maldita Black Crusade, apenas 200 e poucos sobreviveram. Na verdade, dos 1000 super soldados, 803 morreram aqui, contando, é claro, que eles também tinham Neophytes, que é o pessoal recruta. Então, geralmente tem uns 200 Neophytes, então teriam uns 1.200 super soldados. Dos sobreviventes agora, apenas 200 e pouquinhos, bem pouquinhos mesmo, sobreviveram para contar a história. Depois desse dia, os Lamentadores nunca mais foram os mesmos. Eles mantêm um penar, um peso e uma tristeza, aliás, meio que é por isso que eles chamam Lamentadores, né? Pelos seus irmãos caídos, pelo abandono deles pelas forças aliadas, porque era esperado que tivessem 2.000 super soldados aqui, mas como agora só tinha 1.000, em torno de 4
bilhões de seres humanos foram mortos defendendo esse planeta. Civis desarmados, civis que rapidamente fizeram uma milícia para tentar se defender. As forças da PDF foram exterminadas sem nenhuma defesa, cidades como é inteira foram bombardeadas, civis foram sacrificados para as forças caóticas, e os horrores que os Lamentadores tiveram que viver nesse planeta vai viver com eles para sempre. Infelizmente agora, depois da devastação e o seu capítulo ficando com 20% da força total, longe de estar pronto para uma batalha, eles precisavam urgente de um tempo para se recuperar, retreinar e começar de novo aos poucos com missões menos intensas do que enfrentar uma cruzada negra inteira sozinhos, mas em geral os Lamentadores estavam muito abaixo da força efetiva. E essa defesa honrada deles nesse planeta contra as forças caóticas, mais uma vez, comprou alguns aliados. Em geral, o pessoal mais alto do Império olha para qualquer um da 21ª Fundação e diz não, nada, melhor deixar esses aí morrer. Mas os Lamentadores, tendo feito o que os outros capítulos se recusaram a fazer, de lutar e botar um basta na força do caos, eles mereciam ser ajudados, eles demonstraram imensa honra. Então, alguém no Império em uma posição alta, o coração dele deve ter crescido 3 vezes nesse momento, e ele decidiu ajudar os Lamentadores. E recursos foram liberados para que eles pudessem reconstruir as naves perdidas e permitir um tempo para eles retreinarem. Olha, que sorte, né? Que sorte. Bem, agora os Lamentadores então tiveram um tempo para reconstruir, principalmente as naves que são o coração de uma Fleet Base Chapter, porque eles precisam das naves, é nas naves que eles mantêm a semente genética, é nas naves que eles fazem os procedimentos para treinar novos super soldados, é nas naves que eles tratam os feridos, e é com as naves que eles vão para um campo de batalha outro. Então os Lamentadores agora, reconstruindo, não vou dizer do zero, né, mas de 20% da força, eles foram aos poucos retomando os números normais e transformando novos recrutas em super soldados. Então, parece que tudo dá certo no final para quem tem fé e luta com honra pelo Império e o Deus Imperador, não é? Bem, sim e não. Em geral, os Lamentadores conseguiram voltar a boa parte da força que eles tinham anteriormente, com as naves quase todas reconstruídas e as forças de chão também. Os super soldados já estavam quase batendo 1000 de novo, levaram várias décadas para isso acontecer, mas agora eles estavam prontos novamente para o combate e para a linha de frente contra os inimigos do Império, e eles devem isso àqueles seus irmãos que se sacrificaram para lutar pelos inocentes. Enquanto existir humanos em perigo, eles devem lutar, porque isso é manter a memória, é manter a honra daqueles que morreram antes deles viva com eles. Então os Lamentadores estavam prontos novamente para executar missões. Durante, é claro, uma viagem de rotina, eles só iriam de um sistema para outro, uma coisa totalmente básica e normal. Adivinha só o que aconteceu numa situação em que nada podia dar errado. Bem, novamente os Lamentadores se deram extremamente mal, e numa passagem, porque ele tem que passar pelo imaterial para ir para outro ponto do espaço, as naves deles ficaram presas no imaterial.
e o tempo do outro lado não passa que nem o nosso. O Horus, quando ele entrou no Imaterial durante a heresia do Horus, ele passou por um portal e quando ele voltou, o pessoal ainda estava esperando por ele. Ele olhou para eles e falou: nossa, vocês ainda estão esperando por mim? Já fazem mais de 100 anos. E o pessoal falou: Horus, você esteve lá dentro por meia hora. Bem, o tempo passa muito, muito diferente do outro lado. E quanto tempo os Lamentadores tiveram que passar esperando e tentando achar o caminho de volta para casa, não sei dizer. Felizmente, do contrário de outros capítulos, os Galar Fields, os escudos que protegem das influências do Imaterial, continuaram funcionando na maioria das naves dos Lamentadores, não todas. Bem, e eles conseguiram sair do outro lado depois de passar, somente o Deus Imperador sabe, quanto tempo no caos. E depois de passar todo esse tempo no Imaterial, a Inquisição brilhou os olhinhos. Finalmente é a desculpa que a gente queria para eliminar esses caras. Eles investigaram a semente genética deles, eles investigaram o capítulo para qualquer sinal de corrupção caótica, qualquer sinal de dúvida, qualquer sinal de alteração. E nada. Malditos, de novo, os Lamentadores mostraram que através de extrema resiliência mental e espiritual, eles conseguiram impedir qualquer alteração durante o período que eles ficaram do outro lado. Eles continuam, assim como sanguíneos, extremamente puros e sem nenhum defeito. Ignora as asas não é uma aberração, uma abominação, as asas é uma bênção do Imperador. No caso, eles aqui conseguiram sair do outro lado inteiros e puros, e a Inquisição, infelizmente, mais uma vez ficou de mãos atadas, sem poder fazer nada, e mais um capítulo da Fundação Amaldiçoada continuou livre para lutar pelo Império. Bem, depois dessa situação, eles mereciam ser enviados para um lugar relativamente seguro, mas que precisava de ajuda. Então eles foram enviados para a zona adjacente a Maelstrom. O que é a zona adjacente a Maelstrom? É onde fica o subsistema de Badab. Então é lá que vai acontecer as próximas séries de batalha. E o que é a Maelstrom? A Maelstrom é um pequeno Olho do Terror. É uma versão bebê do Olho do Terror. Não é, ela é menos perigoso que o Olho do Terror? Sim, bem menos. Mas é uma região instável onde também o limiar que divide o mundo real do imaterial fica bem fino e coisas muito, muito estranhas acontecem nessa região. Mas era um momento que os Lamentadores precisavam ir para lá, junto com alguns outros capítulos de reforço também, porque a situação com corsários e piratas estava ficando bem difícil de manter, e eles precisavam de reforços, e os capítulos que foram para lá vão ser chamados os Wardens of the Maelstrom, os protetores da Maelstrom. E lá, os Lamentadores, finalmente, depois de muitos anos de preconceito, com várias pessoas olhando para eles como se eles fossem o caos esperando para acontecer, porque eles são da 21ª Fundação, com outros capítulos se recusando a lutar com eles, com mecânicos se recusando a fornecer equipamentos, com alguns dizem sabotagem. Não, pior que não é sabotagem, é azar mesmo no equipamento deles. Eles finalmente acharam alguém
que os respeitava, os via como indivíduos de extrema lealdade ao Império, reconhecia sua honra e os sacrifícios que eles fizeram até agora e os tratava como verdadeiros Astarte. Aleluia! Finalmente alguém reconheceu eles como os leais e honrados soldados que eles realmente são. Infelizmente, quem reconheceu eles assim foram os Astral Claws. Os Astral Claws, um também ali dos Wardens of the Maelstrom. E se você tem um pouco de conhecimento do que acontece na Guerra de Badab, bem, infelizmente não vai dar muito certo isso aí, mas calma, agora eles eram soldados também extremamente honrados que lutavam pelo Império e o seu comandante era um homem absurdamente à frente de seu tempo, uma pessoa que os Lamentadores viam com todo respeito. E ele também via os Lamentadores com muito respeito, e agora, finalmente lutando com verdadeiros irmãos de batalha, os Lamentadores poderiam utilizar a força combinada desses soldados contra os inimigos do Império, e assim eles lutaram contra orcs, corsários, piratas e tudo que há de ruim, e eles conseguiram manter segura a zona adjacente a Maelstrom. Nossa, que final feliz, que coisa boa. Então os nossos Lamentadores agora estão com amigos, estão com soldados também honrados, estão conseguindo combater as forças inimigas do Império e nada, absolutamente nada, pode dar errado, não é mesmo? Bem, com os nossos amigos Lamentadores, infelizmente, coisas podem dar errado durante o período que eles ficaram aqui próximos da Maelstrom. As influências do imaterial e da corrupção caótica novamente não tiveram efeito sobre esses nobres bastiões de honra imperial, então pelo menos isso, os nossos soldados aqui não foram nem um pouco influenciados pelo caos, e os Lamentadores continuaram sendo o que eles sempre foram, assim como os Sanguíneos resistiu às tentações de Khorne, os Lamentadores resistiam a qualquer influência ou alteração no corpo ou na mente causada por essa proximidade a Maelstrom. Em geral, não é muito saudável para ninguém, mesmo um super soldado, ficar muito perto dessa região onde o imaterial tem contato com o nosso lado, porque o imaterial vai tentar te corromper, vai afetar a tua mente e lentamente manchar a tua alma, e aos poucos tu vai acabar sendo corrompido pro caos. A não ser que tu tenha muita força de vontade e resistência mental. E isso é raríssimo. Quase todos os seres humanos, mesmo aqueles que viram super soldados, não são imunes às influências caóticas. Mas os Lamentadores, felizmente, conseguiram e não foram corrompidos pela zona da Maelstrom. Mas, no caso, toda sorte que eles têm também vem com azar, porque eles não estavam sozinhos nessa empreitada. Haviam outros capítulos de super soldados que faziam parte desses protetores aqui da região. E adivinha só, querido Lamentador, tu não tem sorte. Bem, os Astral Claws,
nobres guerreiros do Império que levaram à morte a tantos alienígenas heréticos e traidores, ficaram tempo demais aqui perto e infelizmente eles não eram imunes às tentações do imaterial, e aos poucos a mentalidade deles foi mudando e eles foram ficando pessoas egoístas, ressentidas e extremamente sedentas de poder e tirânicos, até o momento que eles traíram o Império, e isso eu vou contar em mais detalhes na Guerra de Badab, mas os Astroclaws se transformaram no atual capítulo de super soldados traidores chamados Corsários Vermelhos. Infelizmente, os Lamentadores foram pegos no meio desse processo e dessa heresia. Ninguém sai na rua dizendo: olha só, eu agora sou do caos e vou começar a matar inocentes para soltar o sangue pro Deus do sangue. Ninguém é assim, é uma coisa muito mais sutil, tá? Talvez o Angron seja assim, mas tirando o Angron, pessoas normais não são assim. Eles vão mudando aos poucos, eles vão criando um ódio, um ressentimento do Império, do Imperador, da humanidade, eles vão se considerando superior aos outros, eles vão se considerando melhor que os outros, eles vão se isolando, ficando paranoicos. É uma doença da mente, a influência do imaterial. Infelizmente, o antigo líder dos Astroclaws conseguiu convencer os outros defensores do sistema que eles na verdade foram atacados primeiro pela Inquisição e que a Inquisição estava fazendo algo injusto e errado, punindo eles. Obviamente, os Lamentadores também têm um certo culpa nisso aí, porque todo mundo sabe que a Inquisição nunca erra. A Inquisição não erra. E tu fazer algo que é contra a Inquisição, meio que tu foi idiota e merece se dar mal. Mas os Lamentadores, depois de séculos e séculos e séculos da Inquisição apontar uma arma de bolter carregado na cabeça deles, só esperando qualquer desculpa para puxar o gatilho, eles tinham mais apreço pelos Astroclaws do que por um inquisitor aleatório que chamou eles de heréticos. Então eles acabaram fazendo a coisa errada e lutando pelos separatistas. Eles não apoiavam uma rebelião, eles não traíram a sua missão de defender a Maelstrom, mas eles acharam que a punição que vinha contra os Astroclaws era infundada e errada, e eles defenderam os seus aliados no princípio de que os Astarte, os super soldados, têm um direito de autonomia, e o que o Inquisitor tentou fazer com eles meio que feria esse direito de autonomia. Então eles acabaram se opondo a isso com base nesse fundamento de honra e juramento de lealdade aos defensores aqui do sistema. E isso, infelizmente, causou um grande conflito, onde os Lamentadores acabaram se envolvendo, que foi a Guerra de Badab, que eu não vou falar muito aqui para não estragar a surpresa, mas eu vou partir pro final. Então, se tu não quer um spoiler do que vai acontecer, lamento, mas vai ter um spoiler agora. Tu poderia pular o vídeo um pouquinho mais pra frente, mas só de raiva eu não vou falar quando acaba, então boa sorte, teste a sua sorte. Muito bem, os Lamentadores, resumindo bem, vão enfrentar as forças aliadas e com o tempo eles vão perdendo muitos dos seus números numa guerra de atrito, mas eles vão manter firmes e vão ser um espinho nas botas das forças imperiais que estão fazendo de tudo para eliminar os Astroclaws. Novamente, não vou falar em detalhes tu vai ter que esperar a série de Badab, mas eles vão lutar contra vários outros super soldados, vão lutar contra forças imperiais,
tanto no vácuo quanto em terra. Vai acontecer imprevistos com eles, porque eles são lamentadores, né? E depois de anos de conflito e com as forças deles já bem rebaixadas, os Minotauros que a gente já falou aqui, vão vir para mostrar para eles qual é o lado certo da história. Os Minotauros são famosos por serem extremamente brutais e muito habilidosos em situações de distância próxima, como boarding actions, que seria operações de invasão em naves. Então, quando os Minotauros encontraram a Battle Barge principal dos Lamentadores, a Mater Lacrimarum, a Mãe das Lágrimas, eles invadiram essa Battle Barge e eles capturaram os feridos, a semente genética dos Lamentadores, obrigando os remanescentes dos Lamentadores a se render. Os Minotauros geralmente iriam pegar qualquer traidor e eliminar no momento, mas os Lamentadores, eles viram alguma coisa e decidiram perdoar. Nossa, quanta sorte, né? Bem, em geral, os Minotauros são extremamente brutais e eles não costumam mostrar misericórdia, mas para os Lamentadores, eles mostraram, e os Lamentadores foram poupados para serem julgados depois da guerra. Claro, a Inquisição também vai ter um papinho cabeça, uma conversa mano a mano. No caso, eles vão torturar eles dia e noite para ver se algum confessa algum tipo de heresia, porque eles possam finalmente acabar com esse capítulo. Mas os Lamentadores, apesar das torturas da Inquisição e de anos de cárcere, não demonstraram nenhuma falha, nenhum sinal de corrupção caótica. Eles realmente lutaram pelo lado errado, por burrice mesmo, e por um sentimento de honra e um código antigo da lei dos Astarte. Então, realmente, a Inquisição não tinha como bater o martelo, excomungar eles e eliminar, como eles tinham já excomungado os Astroclaws, por isso que causou a guerra em primeiro lugar. Bem, em geral, depois da Guerra de Badab, os Lamentadores estavam extremamente reduzidos. Em torno de 400 irmãos de batalha remanesceram após o conflito. E depois do julgamento, depois também da tortura, que alguns morreram na tortura, né? Assim, não é que o Inquisitor queria matar, é que deu um defeito na cadeira elétrica, ela não parou de dar choque até ele morrer. Realmente o Inquisitor dessa vez não queria matar. É difícil dizer isso, mas foi sem querer para a Inquisição dessa vez. Em geral, os Lamentadores aqui que sobreviveram foram então julgados por 5. No caso, eles fizeram um julgamento, um trial. A Inquisição queria assumir o controle do julgamento, mas os super soldados disseram não, vocês já se meteram demais, isso aqui é um assunto de honra, e assunto de honra vai ser julgado por outros super soldados, conforme a lei. No caso, 5 Chapter Master, mestre de outros capítulos, que não tiveram nenhum envolvimento com a guerra em Badab, julgaram os Lamentadores, e eles julgaram eles culpados. Não culpados de traição, não culpados de heresia, mas culpados em errar e falhar com o dever deles para o Império e para o Imperador, mas não uma heresia imperdoável. E, portanto, eles foram condenados a apenas 100 anos de uma cruzada de penitência. O que é isso? Uma cruzada de penitência é onde eles vão viajar de um local para o outro, não podem negar ajuda e apoio em nenhuma missão que foi solicitada a eles, e durante essa cruzada de penitência, eles vão serem obrigados a não recrutar mais ninguém. Então, se ocorrer um desastre e todo o capítulo morrer,
era a vontade do Deus Imperador e, infelizmente, é assim que deveria ser. Então os Lamentadores tinham o seu futuro agora baseado na sorte e no destino. O que pode dar errado, né, meus amigos? A gente sabe que os Lamentadores, nada pode dar errado. Em geral, depois do conflito também, eles ficaram pesadamente sem equipamentos, já que os Minotauros acabaram pegando muitas coisas para eles, então agora, mal equipados, com poucas naves remanescentes, eles precisariam lutar por malditos 100 anos, e somente depois de 100 anos eles poderiam recrutar novamente. Tu pode achar que essa punição é um pouquinho cruel, é um pouquinho extrema, mas comparado à maioria das punições imperiais, foi extremamente leniente, e a sorte que eles tiveram de não ter sido excomungados e totalmente exterminados é muito grande. Não sei por que os Lamentadores se queixam de azar, não vejo por que até aqui, mas no caso, eles teriam então que sobreviver 100 anos indo de sistema a sistema e lutando. Durante esse período, os Red Hunters, que é um capítulo de super soldados que obedece à Inquisição, iria estar bem pertinho deles, só esperando um deslize, esperando eles falharem no dever, esperando eles negar uma missão para poder terminar o serviço e eliminar eles de uma vez. E mesmo assim, mesmo na cruzada de penitência, mesmo com várias pessoas em alto escalão no Império querendo eliminar eles a cada passo que eles dão, os Lamentadores não quebraram. Eles se mantiveram honrados, eles se mantiveram lutando pelo Império, cumprindo todas as missões e utilizando extrema força de vontade e capacidade para sair vivos em várias missões perigosas e difíceis. Novamente, eles se mostraram o superior nisso aí e que eles são dignos de serem filhos de sanguíneos. Parabéns aos Lamentadores. E depois de 90 anos de cruzada, eles pareciam ter meio que pego o jeito disso aí, e eles conseguiram agora formar um grupo pequeno, mas muito veterano, com 4 companhias, não a 100% de força, né, porque tinha morrido alguns durante 100 anos, mas eles eram muito veteranos, e esses soldados que estavam já lutando há tanto tempo iriam agora enfrentar qualquer coisa que a galáxia pudesse jogar contra eles. Falta só 10 anos para terminar a cruzada de penitência, tá quase no final, o Imperador nos abençoou, é pra gente permanecer. Os Lamentadores finalmente deram um sorriso, porque eles vão ter um futuro. Aparentemente, nada pode dar errado. Bem, não, Lamentador, não, cara, quando tá tudo dando muito certo, quando tá tudo bom demais, Lamentador, o universo vai mostrar 2 dedos do meio pra eles e mandar eles diretamente em rumo a Hive Fleet Kraken, no caso, a Hive Fleet, a frota colmeia, a Kraken, que é chamada assim, apareceu e estava em direto rumo de colisão contra os Lamentadores, que por estarem em uma cruzada de penitência vão ter que enfrentar o alienígena. E foi isso que os Lamentadores fizeram. Incrivelmente e contra todas as expectativas, eles não fugiram, nenhum momento a fé deles no Imperador se abalou, nenhum momento eles decidiram se retirar. Eles permaneceram firmes,
lutando pela humanidade, porque essa aberração alienígena tinha que acabar, senão a humanidade iria ser devorada pela besta. Eles precisavam enfrentar aqui e agora os alienígenas, e foi isso que eles fizeram. E pela primeira vez eles ficaram felizes que os Headhunters, o capítulo que segue a Inquisição, estava seguindo eles esse tempo todo, porque os Headhunters se juntaram a eles na luta e eles tentaram ao máximo salvar civis, evacuar pessoas do Império, retirar máquinas, equipamentos, suprimentos, evitando assim que as forças dos tiranídeos se alimentassem da biomassa. E eles enfrentaram ao máximo a Hive Fleet Kraken, reduzindo seu avanço, claro, sofrendo baixas altíssimas no processo, mas se não fosse a ação dos Lamentadores e dos Headhunters, a Hive Fleet Kraken teria avançado muito mais rápido e causado mais dano, e eles enfrentaram eles em vários planetas e no espaço, conseguindo segurar o avanço do monstro até finalmente reforços conseguirem virar o rumo da batalha. Infelizmente para os Lamentadores, que já estavam bem reduzidos em número, apenas agora, se tu botar bem na ponta do lápis, eles conseguem ter 3 companhias que vão lutar, mas não é algo assim, como eu falei, 100% de força. E novamente, muitos deles morreram. Esses veteranos de mais de 200 anos de conflitos e batalha acabaram morrendo aqui. Muito triste, lamentável. Mas depois de tudo isso, depois de ver o inferno que eles acabaram caindo no final dessa cruzada de penitência, depois de ver que o destino quer mais ferrar com eles mesmo, eu tenho que dizer, alguns Lamentadores quebraram. Alguns deles simplesmente decidiram que o objetivo deles não é mais lutar por esse império e essa Inquisição que os odeia e que os trai, e o objetivo deles, na verdade, é ajudar os inocentes, ajudar os seres humanos e proteger a humanidade. E alguns Lamentadores pregam a ideia que eles têm meio que ficar autônomos, no caso, não obedecer mais às ordens da Inquisição ou de alguma força maior imperial, nem as restrições e as limitações que os mantêm, como se eles estivessem amarrados a cada passo que eles dão, e sim que eles devem ajudar sempre que possível as populações imperiais em perigo, do jeito deles e da forma deles, enquanto outros se mantêm 100% honrados e leais e acreditam fielmente que o único jeito é seguir o Codex Astarte e lutar pelo Império honradamente, como eles fizeram até aqui, sem ganhar nada em troca. Lamentável aos mortos dos Lamentadores, aqueles honrados que caíram para proteger os inocentes quando ninguém mais lutou por eles. Bem, meus amigos, essa é a história dos Lamentadores. Hoje eles vivem por um fio, assim, uma cordinha fina quase arrebentando, mas eles continuam por aí. Há muitas forças imperiais os odeiam, mas eles se mantêm. O universo os odeia, mas eles se mantêm firmes e eles vão lutar e se manter sãos, porque eles devem isso àqueles que morreram antes deles. Lamentem, meus amigos, mas é o final. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.